O que faria a NASA esconder uma transmissão vinda do espaço profundo? Não é teoria maluca, é fato. Um sinal anômalo foi registrado pela Voyager 2, uma das sondas mais importantes da história, e até hoje ninguém explicou direito o que aconteceu. Você acha que foi só um erro técnico? Então se prepara, porque os dados contam outra história. Uma história que a própria agência preferiu deixar de lado. Esse vídeo vai te mostrar detalhes que não aparecem nos relatórios oficiais. Vamos falar de transmissões ocultas, anomalias inexplicáveis e o silêncio desconfortável da maior agência espacial do mundo. Mas mais do que isso, você vai sair daqui com uma nova pergunta na cabeça. E se o universo já tiver respondido, e a gente não entendeu? Se você curte mistério com base em fatos reais, tá no lugar certo. Em poucos minutos, você vai entender por que esse caso mexeu com cientistas, teóricos e curiosos no mundo todo. E por que, até hoje, ele é tratado com tanto cuidado, ou com tanto medo. Respira fundo e se prepara, porque talvez essa história mude o jeito que você enxerga o espaço. No silêncio absoluto do espaço interestelar, um som cortou a escuridão como um sussurro vindo do além. Era uma transmissão inesperada, captada por equipamentos da NASA ligados à Deep Space Network. Imagens da Voyager 2 flutuando solitária entre as estrelas surgem na tela, enquanto ondas sonoras misteriosas preenchem o ambiente. Nada parece fora do normal, até que os dados começam a falhar. Uma anomalia de sinal surge, intrigante e indecifrável. Essa abertura não é só estética. Ela planta uma semente na mente de quem assiste. Algo aconteceu lá fora, e não foi qualquer coisa. A Voyager 2, veterana do cosmos, parecia estar prestes a revelar algo além da compreensão humana. Os engenheiros, acostumados com números exatos, ficaram desconcertados. Os dados distorcidos não se encaixavam em nenhuma explicação comum. O mistério começava ali, entre linhas de código e ruídos cósmicos. O som ecoava quase como uma assinatura, um padrão diferente, desconcertante. Não era simplesmente um defeito, era um chamado. Cada segundo daquela transmissão oculta parecia carregar uma intenção. Como se algo, ou alguém, tivesse tentado se comunicar. Algo que parou o mundo nos bastidores da ciência. Enquanto a imagem da sonda se perde na imensidão do espaço, o espectador sente que algo grande está prestes a ser revelado. A pergunta se forma quase automaticamente: o que a NASA não contou? Essa dúvida vai ser o fio condutor da jornada. Porque se esse sinal misterioso realmente veio de uma inteligência desconhecida, então estamos prestes a rever tudo o que achamos que sabemos sobre o universo. Lançada em 1977, a Voyager 2 é uma verdadeira relíquia viva da exploração espacial. Criada para estudar os gigantes gasosos do nosso sistema solar, ela foi além do que qualquer um imaginava. Depois de passar por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ela seguiu seu rumo ao desconhecido. Hoje, é uma das únicas sondas humanas cruzando o espaço interestelar. Um mensageiro solitário que carrega consigo o famoso disco dourado, e muitos segredos. O contato com ela é feito por meio da Deep Space Network, uma rede gigantesca de antenas da NASA espalhadas pelo planeta. É através dessa estrutura que cada sinal, cada dado, cada batida de coração eletrônico da Voyager 2 chega à Terra. Normalmente, essas transmissões seguem um padrão claro, técnico, quase monótono. Mas tudo mudou num dia específico. Uma transmissão incomum foi registrada, e ninguém soube explicar de cara o que estava acontecendo. A mensagem não veio com um aviso. Simplesmente apareceu, carregando distorções incomuns. Os dados pareciam corrompidos, mas não totalmente. Era como se algo interferisse seletivamente na comunicação. Os especialistas ficaram em alerta. Sinais misteriosos não são raros no cosmos, mas esse parecia ter uma assinatura, uma intenção. A palavra anomalia logo foi usada, com cuidado típico da linguagem científica. Esse momento marcou o início de uma nova fase na jornada da Voyager 2. Uma fase onde a ciência se mistura com o desconhecido, onde o controle da narrativa começa a escapar das mãos dos especialistas. A partir daqui, o que era apenas uma missão técnica se transforma em algo muito maior. E o silêncio da NASA sobre os detalhes só aumentou a tensão. O mundo estava diante de um novo enigma. A primeira linha de defesa contra o desconhecido sempre é a lógica científica. Diante da anomalia de sinal, os técnicos da NASA começaram uma análise rigorosa. A hipótese mais imediata era simples: interferência de ruído de fundo cósmico. Afinal, o espaço está cheio de radiações aleatórias que podem distorcer transmissões. Mas havia algo estranho: o ruído não era totalmente aleatório. Ele tinha um padrão.
Outra possibilidade considerada foi uma falha interna nos sistemas da Voyager 2. Com mais de 45 anos de operação, qualquer circuito pode apresentar desgaste. Um pequeno erro na transmissão poderia gerar dados distorcidos. Só que mesmo os erros conhecidos tinham um comportamento previsível. Esse não. Era como se a falha tivesse uma personalidade. Os gráficos começaram a mostrar repetições, pequenas assinaturas de frequência que ninguém conseguia decifrar. A radiação cósmica também entrou na lista de suspeitos. Essa força invisível pode afetar sensores e circuitos eletrônicos, criando distúrbios momentâneos. Cientistas simularam interferências, cruzaram dados com outras sondas, checaram a posição da Voyager no momento da anomalia. Nada batia perfeitamente. Sempre havia uma diferença sutil, um elemento fora do padrão. Era como tentar encaixar uma peça redonda num buraco quadrado. Mesmo com todo o conhecimento disponível, os dados não se encaixavam com clareza em nenhuma explicação comum. Os gráficos e esquemas mostravam variações incomuns na intensidade do sinal. Um cientista chegou a comparar o padrão ao som de um radar invertido. A sensação era clara, algo estava sendo dito, mas em um idioma que ainda não entendemos. E quando a ciência não consegue explicar, outras ideias começam a ganhar força. Quando a ciência fica sem resposta, a imaginação entra em cena, e aí começam as teorias conspiratórias. Uma das mais populares surgiu rápido, e se essa transmissão oculta for uma tentativa de comunicação extraterrestre? Alguns especialistas independentes apontaram padrões de repetição no sinal anômalo, algo que poderia sugerir intencionalidade. Como se uma inteligência estivesse testando um canal. O burburinho cresceu. A Voyager 2 teria feito contato? Outra linha de pensamento, mais ousada ainda, levantou a hipótese de uma inteligência artificial alienígena. A ideia é que a sonda tenha atravessado uma zona do espaço sob observação de tecnologia não humana. Isso explicaria a distorção seletiva nos dados. Não seria um erro, mas sim um filtro, um tipo de escaneamento. Algo analisando a Voyager. Como se ela tivesse sido lida por outra consciência. Um cenário digno de ficção científica, ou de uma realidade oculta. E se, na verdade, tudo isso for uma resposta direta ao disco dourado? Aquele artefato gravado com sons, imagens e mensagens da Terra, enviado como um olá cósmico. Muitos acreditam que a Voyager pode ter sido interceptada. Não fisicamente, mas em sua emissão de dados. O retorno viria então como uma resposta cifrada, uma confirmação silenciosa de que o conteúdo foi recebido. Um aceno sutil vindo do escuro absoluto. Claro, tudo isso é altamente especulativo. Mas a ausência de uma explicação sólida por parte da NASA só alimenta essas ideias. E o fato da agência não descartar publicamente nenhuma possibilidade também deixa tudo em aberto. A fronteira entre o possível e o imaginado fica tênue. E no meio desse nevoeiro, cada teoria, por mais improvável que pareça, ganha um pouco mais de força. A NASA é conhecida por sua transparência científica, mas também por sua cautela ao divulgar anomalias. Quando o sinal misterioso da Voyager 2 veio à tona, a reação oficial foi técnica e contida. Comunicados vagos, termos científicos complexos, nenhuma entrevista direta. Tudo muito bem controlado. E foi justamente esse silêncio meticuloso que levantou suspeitas. Por que esconder algo se fosse só uma falha? Nos bastidores, circulam documentos e relatórios sobre o incidente, mas boa sorte tentando entender. São arquivos técnicos, cheios de gráficos, termos obscuros e linguagem excessivamente acadêmica. Alguns especialistas independentes tentaram traduzir esse material para a linguagem comum. Resultado: mais perguntas do que respostas. O que era para esclarecer, confundiu ainda mais. O sinal anômalo virou um enigma codificado. Essa dificuldade de interpretação gerou uma divisão, os que confiam cegamente na explicação oficial e os que veem uma clara tentativa de acobertamento. Afinal, se a NASA recebe transmissões 24 horas por dia, por que justamente essa foi tratada com tamanha reserva? A ausência de coletivas, de análises abertas e o sumiço rápido do assunto das mídias levantou um alerta. Será que a agência não quis alimentar o pânico? O mais curioso é que essa não foi a primeira vez que um sinal estranho foi registrado. Mas, diferentemente de outros casos, o da Voyager 2 envolveu uma sonda conhecida, no momento delicado de sua jornada. O silêncio institucional, nesse contexto, soa mais como estratégia do que cautela. E quanto mais o público busca entender, mais parece que há algo a ser protegido. Um vazio informativo que grita por respostas. Com o tempo, algumas análises técnicas começaram a apontar para uma possível explicação para o sinal distorcido.
A hipótese mais aceita: um leve desalinhamento na antena da Voyager 2, que teria causado ruídos na transmissão. Pode parecer simples, mas até mesmo esse tipo de erro exige confirmação minuciosa. O problema é que, mesmo com essa justificativa, o padrão da anomalia ainda parece artificial demais para ser apenas acaso. E aí o mistério persiste. A ciência, por mais avançada que seja, tem seus limites. Principalmente quando falamos de uma nave que opera bilhões de quilômetros da Terra, em território completamente inexplorado. Os instrumentos são antigos, os dados chegam com atraso, e cada análise exige tempo. Entre probabilidades e incertezas, a verdade pode estar escondida numa variável que ainda não conhecemos. Ou pior, num fenômeno novo que ainda não temos nem nome para definir. E se não for falha técnica? E se estivermos diante de algo genuinamente inédito, um comportamento do espaço interestelar que desafia os nossos modelos? A história está cheia de descobertas que começaram com erros incompreensíveis. A diferença agora é que há bilhões de pessoas conectadas, curiosas, acompanhando cada passo. Qualquer deslize vira especulação. Qualquer silêncio vira suspeita. A reflexão aqui vai além da Voyager 2. Ela toca num ponto sensível da ciência moderna. Estamos preparados para reconhecer o inesperado? Nem sempre a resposta mais simples é a verdadeira. E às vezes, uma falha pode ser o primeiro contato com uma nova realidade. A grande pergunta que fica é: o que mais está lá fora, esperando ser entendido? E aí, o que você acha? Foi só uma falha técnica da Voyager 2? Ou um sinal misterioso vindo de algo que ainda nem conseguimos compreender? Será que a NASA realmente não tem nada a esconder, ou existe uma transmissão oculta que nunca chegou ao público? Essa história levanta muito mais do que curiosidade. Ela cutuca aquela parte da mente que quer acreditar, ou pelo menos entender, que não estamos sozinhos. Quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Acredita que existe algo além do que foi divulgado? Ou acha que a ciência já explicou tudo, e o resto é pura especulação alienígena? Deixa sua opinião aqui nos comentários, mas vem com argumento, teoria, visão de mundo. Esse espaço é pra gente trocar ideia, construir junto, e talvez até descobrir novos sinais onde ninguém mais está olhando. E se esse sinal da Voyager 2 for só o começo? Já pensou quantas outras transmissões podem ter sido ignoradas, desacreditadas ou simplesmente mal interpretadas? Nos próximos vídeos, a gente vai explorar outros casos de sinais cósmicos intrigantes, alguns tão bizarros que parecem tirados de roteiro de filme. Mas todos reais, registrados, documentados. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa as notificações e prepara o café, porque a jornada pelo desconhecido tá só começando. Aqui, a curiosidade é combustível, e o espaço é o nosso campo de investigação. Se a Voyager 2 realmente captou algo além da nossa compreensão, a pergunta que fica não é o que aconteceu, mas sim por que ainda estamos ignorando isso. Talvez o universo já tenha tentado contato, só que do jeito dele, misterioso, fragmentado, fora da lógica que conhecemos. E se for esse o caso, estamos prontos para responder? Agora eu quero ouvir você. O que acha que realmente causou aquele sinal distorcido? Falha, fenômeno desconhecido ou algo vindo de muito, muito longe? Comenta aqui embaixo. Bora construir uma rede de teorias com base em informação e curiosidade. Às vezes, uma boa ideia surge justamente de uma mente inquieta como a sua. Se curtiu esse vídeo e quer mais histórias como essa, se inscreve no canal agora. Ativa as notificações porque nos próximos episódios a gente vai explorar outros sinais cósmicos que desafiam tudo o que você conhece. Tem coisa grande vindo aí, e você não vai querer perder. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo que a NASA esconde tudo. Quem sabe dessa vez ele não tem razão.